Bem, bom dia a todos. Meu nome é Rubens Andrade Neto, sou advogado e estou hoje como assessor jurídico do G12 para essa coletiva de imprensa. Em primeiro lugar, nós convocamos essa coletiva e desde já agradecemos toda a imprensa de Juiz de Fora que está aqui hoje conosco pela participação de vocês e podermos levar o nosso posicionamento ao público, à sociedade e principalmente à comunidade empresária de Juiz de Fora. Nós temos a finalidade, então, de apresentar um posicionamento do que o grupo pensa a respeito da decisão do município de Juiz de Fora pela permanência da restrição do comércio e não flexibilização do isolamento. Uma mensagem para os nossos empresários e para a sociedade juiz-forana. Primeiramente, só explicar rapidamente a metodologia da nossa coletiva. Nós vamos fazer uma apresentação inicial, apresentando o G12, quais são as finalidades e os propósitos do G12, durante 15 minutos. Depois nós vamos ter 2 minutos de manifestação de cada entidade que compõe o G12 e, ao final, vamos abrir perguntas para a imprensa, a ser respondido por qualquer entidade que vocês tenham interesse. Antes de mais nada, é preciso, então, elencar quem são as entidades que representam o G12. O G12 é o grupo das entidades representativas empresariais de Juiz de Fora. Podemos dizer, com certa certeza, que representamos quase que a totalidade da mão de obra produtiva da iniciativa privada, com as entidades que compõem o G12. Temos a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora, o Centro Industrial de Juiz de Fora, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais de Juiz de Fora, o Juiz de Fora e Região Convention e Visitors Bureau, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora, o Sinep Sudeste MG, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Privados de Ensino, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de Fora, representando, então, as 12 entidades que compõem o G12. Quais são os objetivos, rapidamente, do G12? Tem a finalidade de discutir e propor iniciativas para o desenvolvimento econômico local. Esse é o principal objetivo do G12. Tudo aquilo que é comum à comunidade empresária e todas as entidades é missão do G12 discutir através de todas as entidades. E nesse momento é imperioso, necessário que o G12 se posicione sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo município de Juiz de Fora e como nós temos nos comportado diante dessa grave crise, não só de saúde, mas também econômica. E com isso passar uma mensagem às empresas e à comunidade empresária para que eles não se sintam só. Saibam que além das iniciativas que porventura o poder público estiver adotando, o G12 também está aqui lutando pelos seus interesses. Já entrando especificamente na nossa participação junto ao problema atual que nós vivenciamos, o G12 tem participado já há algumas semanas em reuniões virtuais com a Prefeitura de Juiz de Fora, seja diretamente com o prefeito Antônio Almas, seja com os secretários, ora de saúde, ora da fazenda, ora de desenvolvimento. Tivemos já reuniões com todos esses secretários e com o prefeito e temos tentado nos reunir semanalmente a pedido iniciado pelo G12. Além dessas reuniões, nós conseguimos uma participação no Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, instituído por decreto municipal. Nas 11 entidades que compõem o comitê, o G12 indicou um representante que está sendo pelo CDL, pelo Casarim, ele que representa o G12 da nossa comunidade empresária nessa participação.
Nós também, graças a Deus, estamos tendo um bom diálogo com a Prefeitura e, inclusive, apresentamos documentos por ofício com propostas de normas de conduta que os empresários entendiam e entendem devido para o enfrentamento da crise. Nós apresentamos para a edição do último decreto que foi publicado pelo município várias iniciativas, todas praticamente as iniciativas restritivas, a exemplo do uso de máscaras, foram aceitas pelo município e também partiram de ideias. Não estou dizendo que a ideia era única e exclusiva do G12, se também era do município, nós fomos os primeiros a propor essas medidas ao município, mostrando que nós estamos a favor de todas as medidas restritivas necessárias para conseguirmos conter a propagação. Então, essa é uma das medidas. E, inclusive, só para dizer a todos vocês, nós estamos também, como todos manifestam, com uma equipe reduzida aqui nesta coletiva, somente com a imprensa, com o pessoal de produção, e estamos tentando tomar as medidas preventivas de higiene, todos usando máscara, e chegamos a um consenso também com apoio técnico de quem fosse falar, pudesse retirar a máscara para poder expor melhor a informação. Então, tão logo eu termine minha exposição, voltarei a colocar a máscara. Infelizmente, a proposta que nós apresentamos à Prefeitura, ao município, de retomada gradual do comércio, e digo desde já que essa proposta foi feita de uma forma diferente do que tem acontecido. Nós mesmos propomos que fosse por um horário reduzido e por turnos de revezamento. Tentamos fazer uma estratégia de tipos de atividades do comércio que deveriam estar abertas no mesmo turno e dividimos, o horário da manhã, tarde e noite entre as diversas atividades que compõem o comércio. Tudo isso para possibilitar uma diminuição do fluxo de pessoas nas ruas. Essa medida, infelizmente, não foi aceita. Todos sabem que no último decreto o prefeito implementou as medidas restritivas, obrigando o uso de máscara pela população, mas manteve as regras de não flexibilização do comércio. Nessas nossas conversas, nós tínhamos a ideia, e este era um entendimento inicial, de que esta era uma primeira fase para chegarmos no início da retomada gradual. Vamos primeiro colocar a população consciente de que tem que fazer o uso efetivo das máscaras, cuidar da sua higiene, e depois a gente inicia uma retomada gradual. Tudo isso vinha acontecendo de uma forma tranquila, com bastante diálogo, e nas duas últimas reuniões do Comitê de Enfrentamento, quando a proposta de retomada ia ser discutida e votada, pelo Comitê de Enfrentamento, nós tivemos a notícia ruim para a economia de que não só nós não abriríamos mais no dia 5, que era a nossa proposta, no dia 4, data de ontem, como também recebemos a notícia de que a não flexibilização continuará por prazo indeterminado. Então, se antes nós tínhamos uma previsibilidade de data, agora nós não mais a temos, o que é muito ruim para todas as empresas, porque qualquer empresário, pequeno, médio ou grande, precisa de um mínimo de planejamento do poder público para que ele também possa se planejar. Quais as medidas que ele vai adotar com seus funcionários? Se ele vai manter a suspensão, se já acabou a possibilidade de suspensão, daqui a pouco acaba o prazo que nós temos de 60 dias para suspender os funcionários de acordo com as medidas do governo federal, Se os funcionários serão demitidos, o que a empresa vai fazer? Nós não sabemos mais. E esse diálogo, essa informação, é dever do município apresentar para a sociedade. Nós não podemos ficar da forma como estamos. E também, um ponto relevante foi de que nós tivemos a notícia do prefeito de que o ponto principal para a não retomada é que nós estávamos no dia 30 com 84% de ocupação dos leitos de UTI.
Nós sabemos que há essa oscilação, nós sabemos que nós temos interesse de ampliação desses leitos. O próprio município, nesses dias, vamos dizer sobre eles, conseguiram criar 19 novos leitos da iniciativa pública, mas o que importa é que apresentou para nós como impeditivo da retomada a taxa de ocupação de 84% dos leitos de UTI. Pois bem, se esse é o problema, o que nós estamos fazendo para superá-lo? O que o município está fazendo para aumentar o número de leitos em Juiz de Fora? Qual a velocidade com que o município está tomando essas medidas? Em quanto tempo os empresários mais terão que esperar para poder retomar as atividades, se o maior problema que nós temos é o número de leitos, né? Nós precisamos de um planejamento efetivo do município para que as empresas, como já dissemos, possam ter esse mínimo de planejamento. Nós precisamos de projeções claras. É importante nós dizermos aqui, que muito tem se discutido isso na imprensa, em diversos canais, que não se trata de uma dicotomia entre saúde e economia. Nós não estamos aqui para discutir se nós estamos a favor da saúde ou da economia. Nós queremos que ande lado a lado saúde e economia. Nossos olhos não podem estar voltados só para a saúde, só para o isolamento. Nossos olhos também têm que estar voltados para a economia. Fazem hoje, especificamente, 49 dias que o comércio está com as suas atividades restritas, iniciado no dia 18 de março, pelo impedimento das atividades dos shopping centers e dos centros comerciais. Logo em seguida, todo o comércio de rua, lojas e etc. também tiveram a paralisação das suas atividades. É inconcebível que uma empresa no Brasil, que mal tem caixa para se sustentar durante 30 dias, durante o mês, sem faturamento, consiga sobreviver a quase 2 meses. E, diante da notícia, nós temos que esperar, inclusive, o pior, porque, de acordo, inclusive, com os estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós temos aí, né, uma parceria atual existente entre a Prefeitura e a Universidade, foi realizada uma projeção, através da nota técnica que é utilizada pelo município, de que no dia 25 de junho, daqui a mais de um mês, é que nós teremos agora o pico de utilização de leitos. Existe uma projeção de que nós tenhamos, no dia 25 de junho, a necessidade de 304 leitos de UTI. E hoje, nessa data, até um pouco a mais do que nós tínhamos no dia 30, nós temos 227 leitos de UTI. Isso com uma proposta de isolamento. Então, se nós estivéssemos em isolamento, a projeção é de que nós tenhamos a necessidade de 304 leitos no dia 25 de junho. Se isso já era sabido pela prefeitura, pelo município, por que então nós conversamos para uma possível retomada para o dia 4 de maio? Nós precisamos de informação clara para a nossa população e para a comunidade empresária. É verdade, então, é pensamento da prefeitura de que nós não vamos retornar nem em junho? Nós consideramos isso inconcebível. Nós precisamos tomar medidas urgentes, todas aquelas que forem possíveis e necessárias, com o apoio da iniciativa privada, com o apoio do G12, que está aqui à disposição e sempre esteve à disposição da prefeitura, para tomar todas as medidas que forem necessárias, inclusive para a construção de leitos. Nós tivemos conversas já com hospitais privados, a exemplo de um que, inclusive, está aqui representado hoje pelo Dr. Célio Chagas, que hoje preside a Agência de Desenvolvimento e também o Hospital Albert Sabin, que nós temos imediatamente como disponibilizar leitos de UTI dos hospitais privados, e digo isso pelo menos a respeito do Albert Sabin, e tenho certeza que os demais hospitais privados também têm a condição de disponibilizar, para que nós tenhamos mais folga para poder retomar as nossas atividades. Deve ficar claro que nós não queremos uma retomada irresponsável das atividades. Ao contrário,
Nós queremos uma retomada das atividades com total responsabilidade. Os empresários são os primeiros a serem os fiscais do povo, porque nós não queremos permitir que haja uma propagação da doença. Os empresários serão os primeiros fiscais no uso das máscaras pela população, tanto que nós demos a sugestão ao município de incluir no decreto que já está vigente que as empresas fossem impedidas de atender o público que não estivesse usando as máscaras. Isso já está em vigor. O que nós queremos, então, é trabalhar. O que não foi ainda avisado, e já está publicado na página oficial da Universidade Federal de Juiz de Fora, é que no dia 27 de abril foi publicada a segunda nota técnica da universidade. E nesta segunda nota técnica, no qual as projeções de ocupação de leitos não foram atualizadas, salvo engano, não conseguimos encontrar estas informações, novos estudos que foram apresentados já colocam o uso das máscaras associado à higienização correta das mãos como uma medida eficaz no combate à propagação. Então, não só a universidade atualmente hoje entende dessa forma, como o próprio Ministério da Saúde já elencou esta possibilidade como um enfrentamento à propagação. Estudos da Faculdade da China, de Qingdao, disse, por exemplo, que o uso de máscaras caseiras, utilizado pelas 2 pessoas que estejam em contato, reduzem em 95% o risco de propagação. Ora, se isso é verdade, por que não irmos para as ruas trabalhar com o uso efetivo das máscaras? Cadê a fiscalização do município nas ruas? Ao invés de isolamento, o que nós vimos nos últimos dias foi a população nas ruas sem uso de máscaras. Quanto mais a gente se afastava do centro, mais a gente via a população nas ruas de forma livre e deliberada. É claro que a população tem que ter consciência, nós temos que fazer campanhas de conscientização, mas cabe ao poder público também exigir, através da fiscalização, o uso efetivo das máscaras. Nós preferimos estar nas ruas portando máscaras e trabalhando do que a ausência de fiscalização nas ruas com o povo sem máscaras, permitindo a propagação. Quais são os indicadores? Quais foram as análises feitas, então, com a população trabalhadora exercendo as suas atividades com o uso de máscaras? Nós temos já as projeções da quantidade de leitos que seriam necessários? Nós precisamos dessas respostas, porque nós precisamos voltar ao trabalho. Se a saúde está em risco de colapso, a economia já está colapsando. Aquelas empresas que ainda não morreram já estão na UTI. O prefeito precisa ter os mesmos bons olhos que está tendo para a saúde, e para isso nós damos os parabéns, mas ele precisa ter os mesmos bons olhos com o lado econômico. Nós precisamos ter estratégias firmes para a retomada do processo produtivo. Bem, nós precisamos então de velocidade na decisão do município e nas estratégias a serem tomadas. Então, como perguntas, a gente tem exatamente essas. Qual é o número de leitos necessários ou o percentual de ocupação necessário para que nós possamos retomar as nossas atividades? Partindo do princípio que com o uso de máscaras nós vamos conter a propagação. Então nós precisamos urgentemente saber, principalmente, qual é o número de leitos necessários para que a gente volte ao trabalho. E o que nós podemos fazer através da iniciativa privada? Dei exemplo do Hospital Albert Sabin, que tem leitos imediatamente disponíveis a serem somados no número de leitos que precisam para o atendimento do Covid. É claro que nós precisamos ter uma folga de leitos para poder retomar a atividade, e estamos aqui para discutir isso. Muitas cidades, nesses últimos 10 dias, já, inclusive, flexibilizaram o comércio. Nós não estamos fazendo um pedido inédito ou isolado. Somente em Minas, em pouca pesquisa que nós fizemos, nesses últimos dias, as cidades de Nova Lima, Divinópolis, Caratinga, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Teófilo Otoni, Araxá, Guaxupé,
Betim, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Varginha e cidades bem próximas a nós, como Ubá e Três Rios, flexibilizaram o comércio, já voltaram a trabalhar o comércio de forma gradual. E se nós, inclusive, por que dizendo de Três Rios? Porque nós, inclusive, estamos recebendo, conforme está sendo noticiado, pacientes, emigrantes, né, de outros estados. Ora, nós temos todas as dificuldades em Juiz de Fora. É uma cidade polo macro-regional do Sistema Único de Saúde. Recebemos pacientes de outras cidades vizinhas e agora também estamos recebendo pacientes de outros estados. Temos que ser acolhedores? Ok, temos que ser. Agora, nós vamos ser, então, cada vez mais prejudicados com a nossa retomada econômica e vamos colapsar a economia e deixar as nossas empresas entrar em falência, daquelas que já não entraram? Teve uma explosão de demissões que já começaram a acontecer e com a última notícia de prazo indeterminado, elas estão acelerando essas demissões. Então, todos esses são motivos ensejadores para que a gente adote estratégias urgentes, um plano efetivo de ação da prefeitura junto com a iniciativa privada para o processo de retomada. Então, somente para concluir, a PJF, então a Prefeitura de Juiz de Fora, o prefeito Antônio Almas e todos os secretários que têm conversado conosco, podem contar com a iniciativa privada e com o G12, que é o grupo das entidades representativas e empresariais, que está aqui unido com vocês, para qualquer contribuição. Estamos aqui com as mangas arregaçadas para podermos trabalhar em prol da retomada das atividades, com segurança, com prevenção e com todos os olhos voltados também para a saúde. Muito obrigado. Passando agora, então, para os pronunciamentos de cada entidade, eu chamo primeiro a nossa entidade anfitriã, que nos recebeu aqui para essa coletiva, a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, na pessoa do seu primeiro vice-presidente, o Guilherme Moreira Duarte. Bom dia a todos. Antes de fazer a leitura da nossa mensagem, eu gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, Aloysio Vasconcelos, que, devido à sua idade, já pertence ao grupo de risco e, por isso, encontra-se em casa em isolamento social. Cumprimentar os meus colegas, presidentes e representantes das demais entidades de classe e dizer que estamos muito lisonjeados por vocês terem escolhido a nossa casa para sermos os anfitriões dessa coletiva de imprensa. Tenho certeza que será mais um grande capítulo na rica história da nossa centenária entidade. Aproveito também para agradecer a presença de todos e, de maneira especial, aos veículos de comunicação. A Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora compreende o momento delicado que estamos vivendo. Sem dúvidas, um dos mais difíceis da nossa história, com imensos desafios sanitários, na busca incondicional pelo salvamento de vidas, mas com angustiante preocupação pela sobrevivência das nossas empresas e dos nossos postos de trabalho. Estamos trabalhando diuturnamente, sempre com equilíbrio e bom senso, sugerindo alternativas e buscando caminhos para que a nossa Juiz de Fora possa evitar o colapso do seu sistema de saúde e das suas atividades econômicas. Acreditamos que com planejamento minucioso, bem elaborado, mapeando todos os riscos, é possível criarmos mecanismos e condutas para que preservação de vidas e atividades econômicas possam caminhar juntos. Sendo assim, sugerimos ao Poder Público Municipal, no dia 14 de abril, ou seja, há 20 dias atrás, que fosse estabelecido a data do dia 4/5 para o retorno das atividades,
de forma lenta e gradual, mantendo todos os protocolos de prevenção, pois teríamos tempo para nos organizarmos, com todo cuidado e proteção à vida das pessoas, assim como outras cidades do porte de Juiz de Fora fizeram. Caso tivesse sido aceito pela prefeitura, não necessariamente teria que ser de forma definitiva, e sim avaliada dia a dia, analisando os índices e os resultados, assim como o comprometimento da população, com possibilidades de recuo caso houvesse necessidade. Infelizmente e lamentavelmente, a prefeitura resolveu permanecer no caminho da indefinição, da incerteza, sem propor de maneira clara e objetiva o que de fato precisaríamos ou precisaremos fazer para ajudarmos a viabilizar esse caminho de retomada. Temos o receio de ficarmos olhando para os números sem que tenhamos um projeto criterioso, ousado, de melhorias efetivas do nosso sistema de saúde e as coisas só piorarem à medida em que o tempo passa. Nosso posicionamento, é importante deixar claro, nunca foi o da retomada das atividades a qualquer custo, sem planejamento, de modo a colocar em risco a vida das pessoas. Mas nós não podemos concordar com a falta de direcionamento e clareza por parte da prefeitura sobre o futuro da nossa cidade. Estaremos sempre à disposição para dialogar, construir saídas e possibilidades, o que é, de fato, o nosso dever institucional. Muito obrigado. Para falar a respeito da sua manifestação do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, presidente Emerson Belotti de Souza. O que eu gostaria de passar a vocês que a fala do Dr. Rubens representa exatamente os pensamentos, né, das entidades aqui. Então, não vou cansá-los e não ser repetitivo, né, visto que também o companheiro Guilherme complementou muito bem os nossos pensamentos. Mas eu queria passar a vocês o seguinte, né, o Sindicomércio, e falando do nosso setor, ele representa praticamente 11 mil empresários. Né? Nós somos o comércio do varejo, do atacado e dos serviços da cidade que não possuem sindicatos patronais. Então, dentro desse conjunto, são mais de 38 mil comerciários que trabalham nesse setor. E quando a gente fala em economia, e como o Dr. Rubens mesmo falou, né, para alguns, vamos dizer, terroristas de plantão, quem fala de economia está falando mal da saúde. Então, nós não estamos falando comércio ou a classe produtiva versus saúde. Nós estamos falando de saúde e comércio e classe produtiva. Então, eu só queria cumprimentar vocês que a nossa preocupação também é com o futuro econômico da cidade, né? Afinal de contas, que uma pessoa suspensa ou sem emprego, ela não tem condições, às vezes, de consumir. E acaba o comércio sendo prejudicado futuramente. E isso nós vamos passar. Então, eu queria passar a vocês, só cumprimentando e dando força a alguma coisa que o Rubens falou, que o isolamento social ele foi colocado para que a população não se contaminasse da forma todos de uma vez. E dar tempo ao sistema de saúde se adequar a receber mais pacientes, pois o isolamento social ele não representa cura. Então, passados esses 49 dias de fechamento do comércio de Juiz de Fora, o que nós temos? Né? Um crescimento de leitos passado pelo poder público, ao nosso ver, pífio, que não vai representar
no conjunto das coisas, uma abertura do comércio gradual. Então, é dentro disso, esse mundo de incerteza que hoje o comércio está, né? Os empresários do comércio, garanto por nós aqui que não estamos dormindo direito, porque o nosso compromisso são com as vidas também que estão conosco trabalhando, né? Porque o nosso colaborador, ele não é um número no sistema do comércio, né? Ele tem nome, a gente conhece a família dele, a gente se preocupa com ele também. Então, é importante que isso fique registrado. Obrigado. Para falar pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora, representando o presidente Marcos Tadeu Andrade Casarim, chamamos o superintendente Ronaldo Mokdessi. Bom dia a todos. Nós temos lá, nossa grande maioria, empresários que estão ativos, né? Depende no sistema de informações e tudo, então nós estamos acompanhando o real problema que eles estão passando. Não se trata aqui, a nossa defesa, o nosso apelo, não se trata de defender o lucro do empresário. Na realidade, isso aí já foi cortado. O que nós estamos querendo apelar às autoridades é que isso aí está criando um passivo, essa situação está criando um passivo para o empresário que dificilmente ele vai sair disso no futuro. E vai implicar tanto ele, a família dele, a família dos empregados e dos cidadãos de Juiz de Fora. Então, o que nós apelamos para as autoridades, aqueles que têm o poder da caneta, é que, primeiro, considerem a proposta desse grupo que foi enviada de abrir gradualmente com regras e essa flexibilização do comércio, né? E que também, como administradores e políticos que eles são, eles têm a obrigação de olhar o problema por vários ângulos. Não adianta você olhar por um lado e matar o doente do mesmo jeito, né? Que seria, no caso, a economia. Então, o que a CDL está fazendo aqui, acredito que é em nome de todos, é que as autoridades considerem a nossa proposta e que reabram a economia de uma forma responsável. Muito obrigado. Para falar pelo Centro Industrial de Juiz de Fora, o presidente Tadeu Monteiro de Barros Pinto. Bom dia a todos. Parabenizar os que anteriormente me sucederam, que expuseram de maneira bem clara o momento difícil que a gente atravessa. Depois de muito tempo, pela primeira vez, eu vou te dizer, a maior preocupação da indústria, não só de Juiz de Fora como de Minas Gerais, é a falta de demanda. Os comércios fechados têm impactado diretamente a indústria, porque se a gente não tem onde escoar a produção, também não tem onde produzir. E o pior de tudo, a imprevisibilidade. A imprevisibilidade gera incerteza, e a incerteza impede que o empresário tome as decisões que tem que tomar. Um exemplo disso é a suspensão do contrato de trabalho. Como que uma indústria ou uma empresa qualquer vai suspender o contrato de trabalho, sendo que, ao retornar, ele tem 2 meses de estabilidade, sem ele ter a certeza de quando retomará a economia? Então, eu conclamo aqui ao poder público e peço a ajuda da imprensa que consigamos construir de forma madura, séria, uma volta responsável do setor econômico de Juiz de Fora, porque eu acho que é só assim que nós vamos conseguir voltar a caminhar e estar superando esse momento difícil, que, além de um vírus, nós estamos causando um outro problema, que é a destruição do setor, do tecido econômico da nossa cidade. Muito obrigado. Para falar pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora, e também falará pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, representando o vice-presidente Aurélio Marangon Sobrinho, nós chamamos o presidente do Sindipam, o senhor Everaldo Lima de Castro. Bom dia a todos. Apesar do nosso setor da panificação estar funcionando,
o nosso setor está funcionando, mas operando com 50%, 60% do seu faturamento. Nós estamos atendendo a todos os bairros, no centro da cidade, algumas padarias, mas a situação econômica é muito difícil. A gente entende que a situação do vírus é importante, mas, financeiramente, a população tem que se pensar após a pandemia. E o poder público tem que nos dar uma posição. Quanto é que nós vamos retornar às nossas atividades? Gradativamente, o comércio abrindo um horário, outros, flexibilização de horários. Então, eu acho que o poder público tem que trabalhar junto com nós, do Grupo G12, para dar uma posição para nós nos planejarmos. Esse é o setor da panificação. Agora, o setor da indústria, o nosso Tadeu já falou, é muito difícil. A indústria está praticamente parada, porque os clientes da indústria é o comércio, vários outros setores, é um ligado ao outro, linkado ao outro. O nosso presidente Flávio, lá da Federação das Indústrias, vai chegar agora, no início de junho, mais de 100 respiradores doados pela indústria. E esses respiradores vão ser distribuídos aos hospitais públicos de Minas Gerais. Eu acho que essa campanha devia ter sido feita aqui também, em Juiz de Fora, para a gente conseguir aumentar o número de leitos, para resolver o nosso problema de saúde aqui da cidade. Também amanhã vai chegar 10 mil máscaras para ser distribuídos para o setor dos hospitais públicos da cidade. Vai ser distribuído através da FIENG. Então, o empresário, ele está muito preocupado com a saúde também, mas ele está preocupado com a saúde financeira dos seus associados e das empresas. Como será o amanhã? Então, é um pensamento aqui, esse grupo maravilhoso que Juiz de Fora tem, essa cidade maravilhosa que tem vontade de produzir, vontade de gerar riquezas, mas nós estamos sentindo de mãos amarradas. Tá? Muito obrigado. Para falar pela Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, o presidente Célio Carneiro Chagas. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Bom dia à imprensa e os demais presentes. Gostaria inicialmente de parabenizar o nosso assessor jurídico, Dr. Rubens, pela sua fala, pela sua síntese, que foi completa, foi perfeita, traduzindo aquilo que nós, do G12, entendemos que fosse todo o sumário das nossas ações e os nossos pensamentos até aqui. A Agência de Desenvolvimento, ela corrobora, ela reitera, e mais que isso, é mais uma entidade para potencializar as necessidades que o G12 clama, bem como entendemos que são também as necessidades que o município requer. Então, a incerteza pela não retomada inteligente, gradativa, responsável, ela é muito significativa, porque a incerteza ela não permite um planejamento de forma como tem que ser feito. Além disto, é muito importante que nós também tenhamos o conhecimento do que é necessário, além do que já foi discutido, do que já foi feito, do que já foi sugerido, inclusive pelo G12, com relação às medidas protetivas, às medidas de contenção dessa transmissão, desse contágio e consequente doença, mas também o que ainda falta, que temos todos, poder público, iniciativa privada, cidadãos, o que falta que temos todos que fazer para que a gente tenha a efetiva retomada de todas as atividades necessárias à vida de todos nós. Então, o que faltar, nós estamos aqui também dispostos a não só
nos solidarizarmos, mas também fazermos. Como exemplo, se o que faltar for mais leitos, todo o G12 está à disposição de também assumir conjuntamente essa causa, o que fazermos para construirmos mais leitos de alta, média e baixa complexidade. Também estamos dispostos a envidar esforços e energias para que isso efetivamente aconteça. Então, é muito importante que nós tenhamos os requisitos, os itens, o rol das ações que são necessárias para que a emergente retomada das atividades possa acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma, por estar nas duas pontas, pois estou ligado, obviamente, ao segmento saúde, pela minha formação como médico, também ligado ao segmento saúde por ser gestor hospitalar, também ligado ao setor empresarial por ser, além de empresário, representante e presidente de uma sociedade empresária. Então, eu estou nas duas pontas. Mais que isso, eu estou também numa terceira ponta, porque eu sou um cidadão que, por hora, não estou doente e que, por hora, ainda não decretei falência. Então, todas as vidas de todos nós têm a mesma importância. Não há, convictamente, uma vida mais importante que outra. Os doentes ou os em dificuldade financeira e aquele que nem doente está e nem falido está, todas as vidas são importantes. Não tem uma melhor que outra. Todas têm a sua história, têm as suas famílias, têm os seus compromissos e precisam viver da melhor maneira. Então, nós temos que olhar nos 360 graus. Temos que ter inteligência e ação para cuidar desse tripé de vida. O que podemos fazer para dar o melhor que nós temos para dar para todos esses três pilares da sobrevida de toda a humanidade? Então, quem tiver essas respostas num tempo mais rápido, que as traga para que nós possamos fazer de forma conjunta, de forma corresponsável, para a necessária retomada de todas as atividades. E essa volta, ela é compartilhada na sua responsabilidade, porque na hora dos desdobramentos desfavoráveis, caso ocorram, não vai ter esse ou aquele culpado. Todos estamos no mesmo barco, inclusive a população. Porque na retomada, se a população não se comportar de maneira responsável, educada e metodológica, ela também será responsável pela sua própria contaminação. Então não tem nenhuma alma sequer que esteja livre dessas responsabilidades. É uma ação necessária, compartilhada por todos nós. Qualquer medida, efetivamente, ela tem que ser executada a 6 mãos. O lado da saúde, o lado da economia e o lado da cidadania. Não tem como pensar diferente. Era isso que eu gostaria de deixar como mensagem pela Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e região. Muito obrigado. Para falar pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de Fora, o vice-presidente Alexandre Picorelli Assis. Bom dia a todos presentes, representantes do G12 e imprensa em geral. Antes de mais nada, reafirmar os meus antecessores, o conteúdo que foi apresentado e dizer que nós estamos alinhados a tudo que foi até então dito. Como representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga Juiz de Fora, gostaria de reafirmar a nossa preocupação com a população de Juiz de Fora. Além de todos os protocolos já divulgados pela Prefeitura para a prevenção da infecção pelo coronavírus, imperioso que a Prefeitura divulgue com clareza os próximos passos a seguir. Independentemente do distanciamento social, o contágio irá aumentar. Se hoje já temos grande parte dos leitos de UTI ocupados, como que a Prefeitura de Juiz de Fora pretende aumentar
de forma rápida e necessária o número de leitos de alta complexidade para atender a população. Utilizará os hospitais da rede pública somente? E a rede privada? Já existem acordos nesse sentido? Quantos leitos serão necessários? Quando será concluído? Quanto dos recursos destinados aos municípios, que devem chegar em breve, serão utilizados para essa finalidade? Sabemos que esses leitos são essenciais para buscar de forma gradual e responsável a abertura dos setores produtivos. Precisamos de um norte, transparência da prefeitura. Nosso sindicato, bem como as demais entidades aqui presentes, estão à disposição, como sempre tiveram, para fomentar soluções conjuntas que minimizem o contágio e que busquem o mais breve possível, com segurança, a volta da atividade econômica. De que forma mais efetiva podemos ajudar? Já são aproximadamente 50 dias do comércio e muitas outras atividades econômicas praticamente paralisadas. Até quando as empresas suportarão? Responsabilidade social com equilíbrio e na saúde e economia. Transparência e efetividade nas decisões pelo setor público é o que nós esperamos. Muito obrigado. Para falar pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a presidente Franciele Galil Rocha. Desculpe. Bom dia a todos. Para não ser repetitiva, né, nós estamos muito bem representados. É uma honra fazer parte do G12. Então, eu vou ratificar todas as colocações muito bem expostas. E o segmento de alimentação fora do lar também clama por esse prazo. Precisamos de uma definição para que as empresas possam se organizar e saber que decisões tomar em relação aos negócios, os postos de trabalho gerados, que já foram bastante comprometidos, não só a nível de Juiz de Fora, que os números serão trazidos aqui pelo Dr. Rogério, mas em termos de Brasil, nós estamos batendo a casa aí de 1 milhão de desempregados. Então, nós precisamos de uma definição, porque nós precisamos manter o equilíbrio entre saúde e economia. Muito obrigado e contamos com a colaboração de vocês nessa busca de informação. Para falar pelo Juiz de Fora e Região Convention e Visitors Bureau, a presidente Thaís de Oliveira Lima. Bom dia a todos. Uma vez que temos muitas coisas a serem ditas, fizemos questão no Convention de fazer uma mensagem que tenta sintetizar as nossas demandas e os nossos momentos, né? Senhoras e senhores, bom dia. O Juiz de Fora Convention and Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos que há quase 20 anos atua para o desenvolvimento dos setores de turismo e eventos da nossa região. Sem dúvidas, o primeiro setor a ser impactado e um dos últimos a retomar. Admitimos não estar sendo nada fácil ser do ramo empresarial neste momento. Sabemos e concordamos que o distanciamento social é a melhor medida para salvar vidas. Queremos nos proteger e proteger aqueles que tanto amamos. Porém, estamos nos sentindo impotentes por não conseguir ajudar as nossas empresas e empregos, sejam eles diretos ou indiretos, que tanto lutamos para manter e para multiplicar. Desde que tudo começou, a primeira ação do Convention foi ouvir as demandas e sugestões. Estamos sempre ouvindo o nosso setor e sabemos a realidade dele. Dialogar com outras entidades e buscar trabalhar junto com o poder público. Através do G12, levamos sugestões específicas para o apoio ao nosso setor por parte da Prefeitura Municipal. Dentre elas, prazos para pagamento de ISS, IPTU e apoio no setor de água e luz. Ações simples, mas que podem ser um caminho para salvar empresas e empregos.
Entendemos que a utilização dos hotéis como medida de enfrentamento à possível falta de leito no sistema público de saúde se configura como uma excelente ação para ajudarmos a enfrentar os impactos do Covid-19. Ajudamos a mediar um acordo entre a Prefeitura Municipal e os hotéis aptos para essa função. Acreditamos que alcançamos um consenso, mas ainda não obtivemos nenhum retorno sobre a previsão para esse chamamento público. Logo no início, clamamos ainda por uma ação conjunta para apoiar o nosso aeroporto regional, que teve todos os seus voos cancelados. Apesar dele não estar localizado em Juiz de Fora, sabemos que é um equipamento de grande importância para fomentar a nossa economia. Por fim, estamos desenvolvendo pesquisas para elaboração e propostas para a retomada futura dos eventos e do turismo. Sabemos que não seremos contemplados agora, atendendo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus e segurança dos nossos consumidores. Salientamos que não estamos aqui para solicitar um retorno a qualquer custo das atividades, mas precisamos que o poder público apresente com urgência um plano capaz de equilibrar as necessidades da saúde e da economia. Não existe empresa e oferta de emprego se não houver possibilidade de fazermos um planejamento financeiro. Não existe possibilidade de retomada das atividades se não houver uma fiscalização rígida e eficiente das medidas tomadas para o distanciamento social. Não podemos viver mais um mês sem resposta. Precisamos ser mais assertivos nas ações de enfrentamento a essa pandemia para salvarmos o maior número de pessoas do efeito catastrófico dessa crise mundial. É isso e muito obrigada. Para falar pelo Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, representando o presidente João José Ferreira Alves, chamo o coordenador Rogério Barros. Bom dia a todos. Faço a ratificação das saudações iniciais do Guilherme, representando a Associação Comercial, extensiva a todos. Ratifico também as palavras do Dr. Rubens, nosso assessor jurídico, todos os nossos colegas que apresentaram aqui as suas manifestações. E venho ressaltar a nossa preocupação com o setor de hospedagem e alimentação na cidade. Nós já temos 6 hotéis fechados, totalmente sem atividades, que talvez 50% não retornem depois da pandemia. No dia 20 de março, o nosso Departamento de Segurança do Trabalho registrava uma média semanal de 40 demissões de trabalhadores do setor, tanto de hospedagem e alimentação. Nós estávamos na expectativa de, nesse dia 4, retornarmos às atividades do comércio e, consequentemente, do nosso setor, principalmente de bares. E foi frustrado em razão do que foi apresentado pelo Dr. Rubens e pelas demais informações que foram levantadas. E a nossa preocupação e a nosso medo, nosso temor, é que essa semana o número de demissões ele possa dobrar. E nós não temos a perspectiva ainda de uma abertura do setor de comércio, de alimentação totalmente, e a nossa preocupação, então, é com o número de demissões que venham a acontecer a partir dos próximos dias, se nós não tivermos uma previsibilidade. Então, é essa a nossa mensagem, a mensagem de preocupação e de cobrança do poder público de uma definição de data para que nós possamos voltar à nossa atividade, que, conforme a Thaís salientou, será uma das últimas a serem movimentadas na cidade e recuperar o seu potencial. Muito obrigado a todos, um bom dia e uma boa manhã. Por fim, para a última manifestação das entidades, pelo Sinep de Sudeste de Minas Gerais, Sindicato dos Estabelecimentos Privados de Ensino, o presidente Miguel Luiz Detsi Neto. Bom dia a todos, prezados colegas aí da mesa, representantes desse grupo de trabalho bastante interessante aí para a cidade. Estou por último aqui na fala, não serei repetitivo e gostaria de deixar algumas reflexões para vocês. A escola está funcionando com atividades não presenciais,
As faculdades, idem. Mas a inadimplência está galgando números e percentuais jamais vistos. Então, não adianta esse trabalho se a gente não tem o retorno financeiro dele, a coisa trava, para, como também dos negócios dos senhores. Estamos diante de uma tragédia, de uma emergência sanitária e também de uma emergência econômica. E essa é tão somente a primeira onda. Quantas ondas virão? A vacina vem ou não vem? Quanto tempo levaremos para ter uma vacina que contenha, então, as ondas seguintes? Quantas ondas nós deveremos ter isolamento social e, consequentemente, o comércio, a indústria, os serviços, eles vão aguentar todas essas ondas? Se a cada uma delas a gente tiver um isolamento de 60, 90 dias, nós teremos realmente uma tragédia mundial de proporção inimaginável. Então, não só o poder público de Juiz de Fora, de Minas Gerais, Brasil, nós estamos diante de um problema mundial e a escola não tem outra alternativa senão manter as crianças, manter os jovens e seus estudantes trabalhando de forma não presencial, fazendo uma verdadeira revolução tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem e avaliação. Mas não é porque nós estamos funcionando efetivamente que nós não nos solidarizamos com tudo que está acontecendo, porque para todos nós os reflexos ainda são sentidos no bolso, mas eles podem se agravar muito e muito, muito, muito. Ainda mais porque outras ondas virão. Então, gostaria de agradecer aí a presença de todos, a imprensa, que nos ajude aí a pensar, refletir e buscar caminhos possíveis para a economia local e que os problemas sejam minimizados a todos. Obrigado. Bem, encerradas as manifestações das entidades que compõem o G12, nós passamos às perguntas da imprensa. Nós temos aí a nossa equipe de produção que está com microfones disponíveis. Eu peço que identifiquem-se, inclusive o canal de imprensa, e também, antes de fazer o questionamento, se a pergunta for direcionada para alguma entidade específica, que digam a qual, por gentileza. A gente fica sentado. Fiquem à vontade. Maris Baesso, da JF TV Câmara. A maioria das pessoas que se pronunciaram falou a respeito de leitos, né, que o G12 estaria disposto a ajudar até no aumento de leitos, os hotéis também. Queria saber de que forma isso foi levado até a Prefeitura, se vocês fizeram algum tipo de levantamento, se pensaram na questão dos respiradores, de quanto isso custaria, se há isso disponível realmente no mercado. E como que isso foi colocado, né? Já que a Prefeitura colocou como essa questão central para a volta, dizendo que 84% dos leitos públicos estavam ocupados, e porque os empresários do setor de saúde, ou se estão, né, eu não entendi direito se os profissionais de saúde estão aqui representados, os empresários do setor de saúde. Se não seria importante que eles também participassem desse grupo, já que estão diretamente envolvidos nessa questão. E também já queria colocar uma segunda questão. Foi feito o levantamento dos desempregos apenas pelo setor de bares. Também não sei se são 40 demissões semanais ou se são 40 demissões até agora. Queria saber se o G12 já fez esse levantamento do número de desempregos na cidade desde que começou essa situação. Obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Bem, eu acho que vários poderão aqui responder essa pergunta, inclusive também o doutor Célio, que eu já peço que se habilite. Acredito que o presidente Emerson também tem dados para trazer do comércio, mas eu queria dar só um exemplo. O município de Itaúna divulgou que conseguiu fazer uma campanha de arrecadação, e isso está acontecendo muito rápido, que a gente obtém as informações. Nós temos tentado, cada dia mais, termos uma proximidade com o município e com a prefeitura. Nós não temos tanta abertura assim. Eles têm os seus grupos de trabalho, nós estamos participando de reuniões pontuais e também das reuniões do comitê, mas poderíamos fazer muito mais.
Então, a exemplo de Itaúna, eles fizeram uma arrecadação, que foi noticiada ontem, de 2,5 milhões de reais, pela iniciativa privada, e conseguiram adquirir respiradores, equipamentos e construir em torno de quase 20 leitos a mais para o município. Isso é uma notícia fantástica. Isso mostrou para nós, então isso não partiu da prefeitura, está partindo de nós próprios, da própria iniciativa privada. Nós queremos saber até onde nós podemos ir. Então, se nós podemos também, nós tínhamos a dúvida se nós podemos comprar, como comprar, se nós vamos atrapalhar se nós tentarmos comprar respiradores e construirmos leitos. Para isso nós queremos mais diálogo, porque se nós pudermos fazer mais, nós vamos fazer, a exemplo do que aconteceu em Itaúna. Peço que o Dr. Célio possa complementar esse questionamento. Com relação à gestão, não só de uma pandemia, mas também de uma epidemia, quem assume a gestão é o poder público, nas suas esferas. Como ela atinge a população que mora nos seus respectivos municípios, então, numa ação mais direta, é sempre o poder público municipal. E ele tem a associação do estadual e também do federal. Então, o poder público municipal, no nosso caso aqui, é quem tem e detém a gestão macro de uma condição como esta. Então, todos os números de leitos, necessidades para Juiz de Fora, e aí a gente considera também a zona de influência de Juiz de Fora, então é Juiz de Fora e o seu polo de influência, no contexto do Estado é a macro-região, então são os municípios que compõem essa região. O que eu posso dizer a você é que, em eu não sendo e não pertencendo ao poder público, obviamente que eu não disponho de números que não me competem. O que eu posso dizer, e aí sim, é com relação ao que me compete. Eu pertenço ao setor privado da saúde e respondo aqui pelo Hospital Albert Sabin. Então, da mesma forma, eu também não tenho autorização de falar por números de outras entidades que não aquela que eu represento. Com relação ao Hospital Albert Sabin, eu posso te assegurar que a nossa instituição já se ofereceu para qualquer tipo de parceria, não só frente ao poder público, como também frente ao poder privado. Então, o hospital, de momento, ele já disponibilizou os seus leitos. Então, nós disponibilizamos leitos de alta complexidade, também os leitos de apartamento ou enfermaria, num quantitativo que já é de domínio público. Então, nós temos 12 leitos de UTI no primeiro momento, com mais 12 no segundo momento. Então, nós estamos falando aí de capacidade já instalada disponível para 24 leitos de UTI, e temos 21 apartamentos, ou enfermaria, como queiram chamar, porque ele serve para as duas finalidades, podendo chegar a mais 21, portanto, 42 de imediato. Então, essa capacidade instalada, com todos os equipamentos de CTI e todos os equipamentos necessários para a enfermaria, nós já dispomos nesse quantitativo. Então, em números redondos, nós estamos falando aqui de 25 leitos de UTI e estamos falando também de 40 leitos de apartamento e enfermaria já na largada. O que o hospital se colocou foi: nós temos ainda, em termos de capacidade diária, a possibilidade de fazermos, em parceria, mais 25 leitos de UTI. O que nós não temos para fazer por conta própria são os recursos que um leito de alta complexidade requer, principalmente para compra de respiradores e compra de monitores multiparâmetros. Com relação aos leitos, à estrutura física construída, ao espaço destinado, à equipe que vai operar e a expertise de fazer o tratamento propriamente dito, nesta parceria nós entramos com esta parte. Então, repetindo, nós temos a equipe, temos a expertise técnica e a experiência, temos os apartamentos à disposição, com leitos e equipamentos de menor complexidade, faltando os de maior custo, que são os respiradores e os monitores multiparâmetros. Se a parceria conseguir prover aquilo que nós não temos condição de adquirir, o hospital, oficialmente, ele está à disposição, não só do poder público, mas também do poder privado. Então, à medida que formos convidados ou convocados para construir esta rápida ampliação a curto prazo, nós estamos à disposição. Então, pelo hospital eu posso responder. O nosso comitê de crise ele se reúne diuturnamente
Então, ele já faz isso há mais de 1 mês e meio, e posso dizer a vocês e informar que nós, lá no Hospital Albert Sabin, fizemos o dever de casa. Então, nós já construímos todos os fluxos para o paciente corona, para o paciente não corona, destinamos os setores que vai tratar especificamente de quem já tiver acometido da doença e para quem não tiver acometido da doença, né? Porque a prevalência das doenças não coronavírus existe. Então, o infarto continua acontecendo, a apendicite continua acontecendo e assim por diante. Então, a prevalência das demais doenças não diminui por causa da pandemia. Ela coexiste. Então, nesse contexto, nós também somos um hospital que tem pronto atendimento, tem unidade de urgência e emergência, e as nossas portas estão abertas. Então, o paciente que lá chega, naturalmente, que ele não é somente o Covid. Então, nós também temos que prover a assistência para os demais, né? Porque também temos entendimento, como já me pronunciei, todas as vidas têm a sua importância. E nós temos que dar conta de todas. Obviamente que o hospital tem uma capacidade instalada, ele tem um tamanho, então até certo ponto eu consigo ajudar, até certo ponto eu tenho um espaço. Se chegar alguém lá e falar assim, o SEB consegue virar 4 Albert Sabins daqui a 48 horas, não há essa varinha de condão, né? Não tem esse milagre. Então, dentro da nossa capacidade instalada, o que nós já fizemos é instalar de prontidão para este enfrentamento. Não só com relação à mudança dos fluxos, mas com relação ao nosso aumento de capacidade de estoque, que também foi feito, o treinamento das nossas equipes e também o estoque dos nossos EPIs, são os equipamentos de proteção individual, né? Uma coisa muito importante, e não quero me alongar, porque também não faz parte, que a gente só põe para reflexão, uma grande preocupação que nós temos é a reposição da equipe de trabalho. Porque à medida que nós tivermos os nossos profissionais adoecendo, e eles têm, por força da doença, que ficarem afastados nas suas quarentenas, um grande desafio é a reposição da equipe profissional. E aí eu estou me referindo especificamente a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio, como higiene e limpeza e assim por diante. Então, também é um grande desafio. Se a gente fizer tudo e não tiver equipe de reposição, porque não adianta você trocar um médico por outro. Aquele outro que entra, ele tem que estar treinado e ser mão de obra qualificada para um atendimento tão complexo como esse. Então, os desafios, efetivamente, são muitos. E, nesse contexto, à medida que a gente também aumenta leito, como é que você, na proporcionalidade, aumenta a equipe? Você não treina uma equipe em 15 dias. Então, os desafios são muitos, né? Por isso eu falei no início também, o compromisso é de todos nós. Porque lá no final, né, como é que a gente dispõe de um universo de equipe, como é que eu quadruplico uma equipe treinada, com um treinamento tão específico como esse? Não é simples esse recrutamento. Não adianta eu abrir uma seleção para pegar mais 12 médicos plantonistas intensivistas, que esses profissionais não existem. Posso conseguir 1 ou 2, eu não consigo os outros 12, nesse exemplo que eu dei aqui de 14. Então, os desafios, efetivamente, são grandes, e, por isso, o entendimento, à medida que nós temos a oportunidade de alguns esclarecimentos específicos na área, se fazem importantes para que a gente pense de forma inteligente, compartilhada, responsável, porque nem sempre o que se deseja é o que se consegue entregar. São muitas as variáveis, e, nesse contexto, isso torna o desafio cada vez maior e mais grave. Só como complementação, o que o G12 pode se comprometer desde já, e assim o fará, se a Prefeitura não tomar as medidas com a velocidade devida, é de procurarmos os demais hospitais privados, e a exemplo do Albert Sabin, que já analisou a sua capacidade de disponibilização de leitos, também iremos solicitar aos demais hospitais privados que procedam da mesma forma, para que a gente disponibilize essa informação o mais rápido possível à Prefeitura de Juiz de Fora. Com relação às demissões, presidente Emerson, você quer tecer alguma informação, e também os demais depois? Bom, gente, vamos colocar assim, eu não gosto de colocar tanta notícia ruim, né, porque a gente já está com tantas notícias, né, e a gente tem que tentar vender a parte positiva, né? Você falou a respeito dos leitos, porque, de certa forma, no início dos 49 dias, nós pensamos que nós íamos fazer a nossa parte, não é? Colocando não só a fiscalização dos próprios empresários, mas também
dando condições para que todos os colaboradores pudessem ter as máscaras, e muitos empresários do comércio são pequenos, a maioria, né, o Sindicomércio, como a CDL, já tinha se proposto a dar as máscaras para todos os colaboradores do comércio, e achamos que estávamos fazendo a nossa parte, né? E a outra parte é o poder público, né? O número de leitos. E agora, 49 dias depois, todos vocês sabem o número, eu não vou ficar me delongando com isso, né? Mas ele foi pífio, né? Não representa... inclusive, eu não sei nem se foi de média complexidade ou alta complexidade. Eu acredito, eu não sou médico, mas eu acredito que, num hospital, não precisa todos os leitos ser de alta complexidade, tendo até respiradores. Você tem que ter respiradores, mas não, talvez, nessa quantidade. Talvez o médio complexidade seja mais importante, né, porque a maioria das pessoas não tem um fator complicador, né? Então, se todos tivessem fator complicador, eu acredito que todos os leitos teriam que ter respiradores, né? Mas, voltando aqui à parte que me toca, que é a parte da empregabilidade, né, e que muito nos preocupa, é porque nós já tivemos algumas baixas nesses 49 dias, e a tendência, se nós ficarmos mais 30, porque, pelo menos pela fala, parece que tudo se coloca dessa forma, eu tomara que esteja errado, mas pelas nossas... vamos dizer assim, estudos dentro do Sindicomércio, da parte nossa econômica, talvez 12% desse efetivo de 38 mil comerciários estarão rescindindo seus contratos. Mas isso, acredito que nós vamos arranjar uma solução, né, para que nós não percamos esse percentual. Acreditamos que a maioria dos empresários não está nem um pouco interessado em desligar funcionário, mesmo porque, no início aqui, eu comentei que os empresários do comércio conhecem seus funcionários pelo nome, porque a maioria do comércio, 93%, tem até 6 empregados. Então, eu acredito que nós vamos ter que achar uma solução juntos, e por isso que o G12 está se prontificando a isso. Só um minutinho, que tem uma complementação de número de demissões somente. Thaís, por favor. Não, seria só as demissões que eu ia responder. Ela era a questão dos hotéis também, que ela nos perguntou. As demissões, o doutor Rogério falou 40 por semana, sendo que esses números irão aumentar, visto a não abertura agora no mês de maio. Mas a questão dos hotéis já tem toda a negociação realizada com a prefeitura, dos hotéis eles receberem pessoas infectadas, os hotéis não, um hotel especificamente, né, o que atendeu ao chamamento público, para aquelas pessoas que estiverem no cadastro único, que não puderem fazer o isolamento social dentro de casa, pessoas que moram, né, em 1, 2 cômodos e não consigam fazer isso. Então, seria esse apoio para que essas pessoas também não tenham que ficar efetivamente nos hospitais, né? E essa medida, em primeira instância, seria num momento de colapso. E a gente pretende não chegá-la, mas, ao mesmo tempo, é importante que fique claro que os hotéis de Juiz de Fora já fizeram todo o acordo com a Prefeitura Municipal, tá? E isso já está acertado e na mão da Secretaria de Saúde. Acho que é isso. Se precisar de alguma mais... Joyce, das Rádios Cidade e Alô. Foram feitas várias reivindicações e cobranças ao poder público, mas, de forma objetiva, como seria o plano de abertura gradual do comércio proposto pelo G12? Foram apontadas algumas questões, como a obrigatoriedade de máscaras, dos empresários serem os fiscais e não atenderem a população sem máscara, mas, na prática, como seria esse plano proposto por vocês, que já foi proposto para a Prefeitura? Nós apresentamos à Prefeitura, e já está nas mãos deles para estudos. Aliás, nós temos aqui que fazer uma pontuação, né? Hoje, inclusive, na reunião do Comitê de Enfrentamento, está marcado para as 18 horas, está pautado a decisão do município pela adesão ou não ao programa Minas Consciente, né?
Nós temos que ter uma grande preocupação com isso. Vou dizer por quê e depois respondo a sua pergunta. O programa Minas Consciente, no nosso entendimento primário, não quero aprofundar muito a isso, ele tem diversas ondas, né? Nós vamos até a onda 4 e depois atividades que só podem retornar pós-pandemia, num grau de retomada muito lento, né? E que não atende à particularidade de cada município. Se, por hora, cada município tem a sua particularidade específica, a forma como a propagação está ocorrendo, tem municípios que não têm caso nenhum ainda apontado. Então, nós não podemos tomar isso como uma medida regional. Por outro lado, o município que aderir ao programa Minas Consciente, e isso está muito claro na deliberação do comitê da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, ele transfere, isso tem que ficar muito claro, o município que aderir ao programa Minas Consciente, ele delega o poder de decisão pela retomada ao comitê estadual. Então, se Juiz de Fora hoje decidir aderir ao programa Minas Consciente, o prefeito Antônio Almas e o município de Juiz de Fora estarão delegando para o Estado, através do comitê de enfrentamento, quando é que as atividades serão retomadas e quando será o aumento das atividades que poderão retornar ao trabalho. E pior, a decisão do comitê estadual, ele é vinculativo para toda a macro-região da qual Juiz de Fora é a cidade polo. Então, se houver uma adesão isolada do município de Juiz de Fora, por exemplo, e cidades vizinhas que nós recebemos pacientes, continuarem com todas as suas atividades abertas, e inclusive temos cidades que não estão com o uso de máscaras, apesar de termos o decreto estadual, nós seremos diretamente prejudicados. Portanto, não sou eu que decido, obviamente, mas tem que ser pensado que, se houver uma adesão do município a este programa, essa adesão só pode ser feita caso ela seja em bloco por todas as cidades que compõem a macro-região. Porque se nós ficaremos com a ordem delegada ao Estado para decidir quando é que determinada atividade volta, ela tem que ser para a macro-região como um todo, desde que todos estejam submetidos ao mesmo tipo de regramento. Então, essa é a primeira mensagem que eu acho que ficou faltando passar, inclusive, para uma medida muito importante que será tomada hoje. E nós propusemos algo diferente, o que tem sido feito, inclusive, por diversos municípios, como aqueles que nós já apresentamos a vocês no início da apresentação. Juiz de Fora quer ter o seu próprio método de retomada. E nós, diferentemente do Estado, apresentamos uma carga horária de atendimento ao público reduzida em torno de 4 a 6 horas, né, para cada nicho de atividades. A exemplo do comércio que funciona na parte da manhã, todas aquelas atividades, não só que já estão permitidas de funcionar, como materiais de construção civil, material hidráulico, material elétrico, marcenaria, e todas aquelas correlatas que precisam, por exemplo, trabalhar na parte da manhã, funcionariam, a exemplo, de 8 ao meio-dia, ou de 8 às 14. Uma outra rodada de atividades, aquelas exceções de vestuário, alimentos, etc., funcionariam no período da tarde. A nossa ideia seria de 13 às 19 horas. Isso para que os funcionários conseguissem terminar e as pessoas que estivessem no centro da cidade ou nos bairros pudessem retornar para suas casas e outra rodada da população pudesse descer à tarde para poder se dirigir a essas outras atividades. E também os shopping centers e centros comerciais, no período da noite, né, iniciando às 16 horas e terminando às 22. Esse foi um início de uma proposta que ela não teve ainda muito avanço, porque nós não tivemos muita abertura de diálogo para a retomada, mas o G12 fez o seu papel de fazer a proposta nesse sentido, permitindo que várias atividades comerciais pudessem retornar. Obviamente, nesse primeiro estágio, não teríamos a totalidade das atividades em operação, também teríamos um retorno gradativo, mas também com uma redução de horário que permitiria uma diminuição do fluxo de pessoas e uma contenção da propagação
mantendo um isolamento social necessário que as regras da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde preconizam. Seriam dessa forma. Oi. Meu nome é Laís Possani, da TV Alterosa. A minha pergunta é mais para entender mesmo. Levando em consideração que as pessoas estão em casa, em isolamento social, cumprindo a quarentena, em tese, com a reabertura do comércio, qual seria, não sei se a palavra é lucro, mas o retorno ao comércio com relação às vendas, levando em consideração que as pessoas, em tese, deveriam ficar em casa. Com essa pouca circulação na rua, a pessoa que tem uma loja, por exemplo, de roupa ou sapato, teria realmente um lucro para que não caia em falência ou tenha que demitir alguém? O delivery, de alguma forma, não compensaria? Eu gostaria de entender mesmo de que forma essa abertura gradativa do comércio traria lucro e impediria que os comércios fechassem ou então que as pessoas fossem demitidas. Isso que eu gostaria de entender. Obrigada. Na verdade, o comércio, ele não... acho que nem o empresário hoje pensa que iria ter lucro, né? Eu sei que você utilizou a palavra e talvez fosse uma outra, mas só aproveitando dessa situação até para evidenciar isso. O empresário quer pagar as contas dele. Então, para ele pagar as contas dele, precisa pelo menos estar aberto, né? As empresas hoje não estão preocupadas em terem lucro. Esse ano acabou comercialmente. A parte produtiva acabou. Então, nós temos o quê? De proporcionar de a empresa estar viva para continuar pagando os seus compromissos, honrando os seus compromissos, honrando os seus funcionários para que eles continuem trabalhando com todas as medidas possíveis, imagináveis de segurança, né? Fiscalizando para que a pessoa, quando entrar, se não estiver sem máscara, que inclusive hoje é uma lei municipal, não seja nem atendido, né? O que não pode é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente vê muitos empresários desesperados, com meia porta, e consumidores entrando. É até pior, né? É isso que não pode, por falta dessa certeza que o poder público deveria dar, não é? A incerteza causa muita insegurança. Então, eu não acredito que nenhum empresário hoje está preocupado de ter lucro. Ele está preocupado porque o aluguel dele ele não consegue renegociar, ele está preocupado porque alguns impostos não foram adiados, não é? Então, é esse que é o grande... E de manter os empregos, né? Isso que o empresário também pensa. É dessa forma. Só para poder corroborar aquilo que o meu amigo Emerson acabou de dizer, eu acho que essa pergunta é muito interessante, até para que nós possamos fazer um esclarecimento. Muitas pessoas, a sociedade, às vezes eu percebo que existe até uma crítica em relação ao pedido das entidades de classe, no sentido da retomada das atividades, com o pensamento de que o empresário, nesse momento, está com o interesse de obter lucros e resultados. O Emerson respondeu muito bem. Essa chance hoje ela é zero. Então, não existe possibilidade alguma de qualquer empresário retomar as suas atividades nesse período e obter resultados. Essa não é a intenção. Nós precisamos da retomada das atividades para que nós possamos cumprir exatamente com as nossas obrigações. Obrigações com relação à manutenção dos postos de trabalho, obrigações que nós temos que impacta muito hoje na vida do lojista, que são as despesas inerentes aos aluguéis, porque existe um contrato e você não pode, de maneira unilateral, deixar de realizar esse pagamento. Então, mês a mês, isso está sendo negociado na base do bom senso. E isso impacta muito nos custos dos empresários, porque estão fechados, sem faturar. O governo, todos sabem que tem ajudado um pouco na questão da folha de pagamento, mas
não é só este o nosso custo, nós temos também os fornecedores, que nós precisamos de honrá-los. Então, assim, essa retomada, ela seria para a manutenção das empresas, a manutenção dos postos de trabalho, para que nós não tenhamos, ao fim de tudo isso, um número muito elevado de empresas que não retomarão as atividades. Só para poder complementar a minha fala e passar um dado que eu acho que é interessante para vocês, a Federaminas, que é a associação que rege todas as associações comerciais do Estado de Minas Gerais, e hoje são quase 350 associações, ela fez uma pesquisa muito minuciosa, com mais de 1.500 lojistas espalhados em toda Minas Gerais, e ela chegou à conclusão de que, se nós ficássemos fechados até o dia 30 de abril, ou seja, já passou, 30% do comércio de Minas Gerais não retornaria com suas atividades. Essa pesquisa foi realizada no final de março. E mais um dado interessante. A Federaminas, nessa pesquisa, identificou, Emerson, que Minas Gerais tem, dentre todas as empresas existentes no Estado, 92% faturam até 400 mil no ano. Nós temos 92% das empresas existentes no Estado de Minas Gerais que faturam até 400 mil no ano, ou seja, R$40 mil no mês. Essas empresas não têm caixa, não têm condições, são empresas de bairro, porque às vezes a gente se atenta muito às empresas dos centros das cidades, né, de qualquer cidade, mas já pararam para pensar o número de empresas que nós temos nos bairros, nos arredores dos centros da cidade, que são empresas que faturam muito pouco, e que o proprietário, ele vive daquela empresa com o dinheiro do dia, o dinheiro que vai para o açougue, o dinheiro que vai para o mercado, o dinheiro que vai, é tirado do caixa, hoje, amanhã, ninguém tem reserva para poder suportar esse período todo fechado. Então, essa reabertura é pela sobrevivência, não é pela obtenção de lucros. A resposta dos colegas é que nós também, nós, o setor produtivo, nenhuma empresa houve me fugiu a palavra aqui, nós não tivemos uma isenção dos nossos compromissos fiscais e tributários, eles foram postergados. Então, em algum momento, essa conta vai chegar. E por isso que a gente precisa da previsibilidade de retomada do comércio, porque mesmo estando de portas fechadas, os compromissos trabalhistas, os compromissos fiscais e os compromissos privados, como exemplo, o aluguel de pagamento da loja, eles foram negociados, alguns retardados, alguns com descontos, mas isenção dessas responsabilidades em 100% não houve. Então, por isso, essa necessidade da retomada, e volto a ratificar o que eles bem colocaram também. Não existe a palavra lucro. Ninguém veio aqui hoje com a intenção de buscar uma retomada do comércio auferindo lucro. Esse ano, isso não vai existir. Por favor, só porque a gente está gravando, eu gostaria que pegasse um microfone, senão a gente não vai ter o seu áudio. Não é lucro mesmo a palavra que eu queria usar. Na verdade, caso volte a funcionar como vocês desejam, né, o dinheiro que vai entrar vai suprir essas necessidades de pagamento de funcionário, não lucro, né? Era isso que eu queria saber. Esse dinheiro que vai chegar, caso o comércio reabra, ele vai ser suficiente para o pagamento dos funcionários, para vocês manterem aí, honrarem com as despesas? Era isso mesmo que eu queria saber. Só um minutinho. Eu acho que também tem que ficar claro o seguinte, né? Nós estamos no momento em que se propaga o fique em casa.
É óbvio que o isolamento social, como uma das medidas de contenção de propagação do vírus, ela é muito importante. Mas como nós dissemos e queremos dar a nossa mensagem de que não só o lado da saúde, o isolamento precisa ser olhado, e também o lado econômico, nós vamos precisar flexibilizar isso. E não é de forma irresponsável, tal como a gente já disse também, o uso das máscaras com a higienização correta tem sido colocado pelos estudos científicos como um meio eficiente de contenção da propagação. Para a retomada, nós sabemos que não será da noite para o dia que a população vai simplesmente voltar a fazer o seu consumo normalmente como fazia em período anterior. Agora, o que importa é que, quando o dinheiro para de circular, a gente faz com que a riqueza diminua. E quando a gente fala riqueza, é a riqueza em geral de todo um governo, de todo um país. O dinheiro precisa voltar a circular. O dinheiro ele é um meio de troca, ele é necessário para que as pessoas continuem a comer, a sobreviver. As pessoas precisam voltar a trabalhar, as pessoas vai acabar o dinheiro está acabando. Inclusive, vai acabar no poder público se nós não tivermos um retorno da nossa unidade produtiva, porque é com os impostos que o governo tem dinheiro para cumprir também as suas obrigações. Então, a gente sabe que a retomada ela não vai ser 100% imediata, mas nós precisamos retornar em algum momento para que isso se inicie e para que a gente trabalhe numa conscientização da população para que ela tenha coragem, obviamente, com responsabilidade, com rodízio, com contenção do número de pessoas que estavam nas ruas, mas para que elas tenham a coragem para poder voltar a consumir, que é o que a gente precisa para sobreviver. Alguma pergunta a mais? Só um minuto, por favor. Só ver se o seu está funcionando. Gabriel Ferreira Borges, Tribuna de Minas. Eu gostaria de voltar na questão do plano, porque eu acho que a pergunta da colega Joyce não foi respondida completamente ainda. Quais que são os parâmetros e o protocolo sanitário desse plano de vocês? Questão de distanciamento mínimo, higienização, álcool em gel, as próprias máscaras de proteção. E a respeito da data de 4 de maio, que muitas pessoas citaram aqui, eu gostaria de saber se foi uma data proposta pelo G12 ou se foi uma data, se foi uma estimativa dada pela prefeitura para vocês, porque isso também não ficou muito claro. E também, só para finalizar, em relação a toda essa reivindicação que vocês apresentaram aqui, principalmente para o Poder Público Municipal, eu gostaria de saber se isso se não há uma possibilidade, por exemplo, ou melhor, se isso não é mais de competência do Poder Federal resolver, no que diz respeito a... Vocês dizem muito, reforçam muito a necessidade de voltar a funcionar para conseguir honrar os próprios compromissos. Não seria mais viável reivindicar, por exemplo, linha de crédito ao governo federal, ou então algum auxílio maior do que o que já foi dado para honrar a folha de pagamento? Primeiro, com relação ao protocolo, o protocolo para o retorno das atividades. Nós não conseguimos nenhum avanço com relação à apresentação das propostas. Nós tivemos um não de resposta. Então, infelizmente, nós não conseguimos avançar muito no protocolo para a retomada. Esperamos que sejamos chamados para poder discutir sobre isso o mais breve possível. Mas diversas medidas de preservação sanitária que nós propusemos e já era de interesse do município, já foram implementadas no último decreto, mesmo antes da retomada do comércio em geral. As atividades que foram acrescentadas, que são aquelas essenciais que já estavam previstas pelo decreto do Estado, que foram inseridas no decreto do município, como as lojas de apoio à construção civil, já começaram com as medidas de higienização, como você mesmo citou, de álcool em gel, máscaras fornecidas para os seus funcionários e etc., já foram colocadas como propostas do G12 e também incluídas no decreto municipal. Com relação à questão da obrigação federal, se não seria o dever nosso exigir que o governo federal suprisse as nossas necessidades. Eu acho que isso seria o devido e seria obrigatório, seria a nossa única saída,
se realmente a nossa única saída fosse ficar em casa. Fosse possível, inclusive, que nós ficássemos 3, 4, 5, 6 meses sem exercer nenhum tipo de atividade. Mas essa não é a nossa realidade. Nós sabemos, isso já está mais do que claro pelos estudos científicos, que 60% a 70% da população vai ser contaminada pelo vírus, nós queiramos ou não, e que o isolamento, essa é uma realidade, essa é uma verdade, o isolamento não vai paralisar essa propagação. O que ele faz é retardar o tempo para que 60% a 70% da população seja contaminada pelo vírus e, com isso, a gente faça acabar a pandemia. Então, se essa é uma verdade, a única coisa que o isolamento faz é exatamente distanciar o tempo em que nós iremos retornar às atividades. Isso é uma verdade, isso é uma máxima. Quanto a isso, não tem discussão. Então, se essa é a verdade, o que nós temos que fazer, já que precisamos da economia também para sobreviver, é tomarmos iniciativas para que a gente reduza este tempo que todos estão querendo retardar ao máximo. Então, é com aumento de leitos, para que, já que todo mundo vai pegar, o que nós precisamos é ter leito para atender os infectados, vamos então aumentar o número de leitos para que o mais rápido possível a gente possa voltar às nossas atividades e voltar a produzir circulação de riqueza. Eu só queria complementar como você bem falou, entendeu? Porque eu acho que é uma linha de pensamento. Assim, a proposta foi feita pelo G12, lá no início de abril, quando ele falou conosco que até 30 de abril não era possível abrir. Perfeito? Eu vejo assim, eu gostaria de que a nossa economia fosse europeia ou americana. Ela não é. Né? O governo americano dá 1 trilhão para resolver o problema das empresas. Eles pagam uma taxa de 3% durante 5, 6 anos, né? E a nossa economia não anda assim. Gostaria muito. Né? Agora, como o doutor Rubens bem falou, e como eu tinha falado no início, o isolamento não é cura. Se fosse a cura, nós não estaríamos nem aqui conversando. Mesmo porque a cura é a vacina. E a vacina só vai daqui a 1 ano e meio, por aí. Olha, falar que a vacina vai sair daqui a 3 meses, isso na ciência não existe. Né? Ainda mais que precisa ser testada, não é assim, achei a vacina, todo mundo toma. Então, eu vejo que o grande problema nosso é que, como a Fran falou, né, todos os nossos adiamentos, mesmo que, por exemplo, né, uma empresa tenha 6 empregados, né, que a maioria tem até 6 empregados, mesmo que ele vá pegar uma linha de crédito a juros muito baixos, que o governo federal até se colocou, a conta vai ter que ser paga em algum momento. E ele talvez não tenha esse faturamento todo que depois pós-pandemia. Nós acreditamos que não só esse ano acabou comercialmente, nós temos que pagar os nossos compromissos, pagar os nossos funcionários, pagar os nossos fornecedores. Agora, o ano que vem vai ser um ano que nós vamos tentar nos levantar, e vai ser muito difícil. Eu tenho cá comigo, estou presidente há 11 anos do Sindicomércio, nunca aconteceu um fato desse para vocês e para nós, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode contribuir para que o poder público, que não tem conhecimento privado, né, possa clarear um pouco para ele, como também, da mesma forma, nós sabemos muito da parte pública. Mas eu quero deixar claro que nós entendemos que o leito está, de certa forma, linkado às pessoas. Não é se baixa ou média ou grande complexidade, como eu falei aqui, eu não sou médico, mas então eu acho que o G12 tem um compromisso de tentar ajudar nisso também. Não é? Assim como capitanear essa força para que possa acontecer o número de leitos, porque o colapso
ele vai acontecer com o número de leitos que hoje no país tem. Então, essa ansiedade não é só para ter o número de leitos também, né? É para que as pessoas possam ter recursos para ir num supermercado ou ainda continuar comprando, né? Ter a segurança que ela não perdeu o emprego, porque senão isso bate nela e você, olha, quando acabar isso aqui, como é que eu vou arranjar emprego? O emprego vai ser fácil daqui a 2 anos? O emprego vai ser fácil no mundo? Então, nós temos que nos preparar para isso. É isso. Bem, só complementando, Emerson, até os Estados Unidos, que injetou muito dinheiro na economia, já tem mais de 20 milhões de desempregados. Então, a sua sugestão das empresas tomarem crédito para superar a crise, como economista de formação que eu sou, eu te digo, é impossível, eu não aconselho nenhuma empresa a tomar a dívida se ela não tem previsibilidade de estar faturando. Então, por isso, é muito importante que nós a gente construir junto essa previsibilidade, com protocolos, com toda a segurança e com a união que se faz necessária no momento. Só assim nós vamos conseguir estar superando esse momento difícil. Com relação... você quer falar, Guilherme? Só para poder também te responder com relação à questão da data, ela foi realmente proposta pelo G12, né? E nós entendíamos que ela era uma data importante para o comércio, porque dia 4/5 era segunda-feira que antecedia o Dia das Mães, né? Que seria, que vai ser agora, né? No próximo domingo. Então, e como tinha 20 dias de prazo, nós também entendíamos que era razoável para a prefeitura poder se programar, poder se planejar, para poder elaborar um decreto com todas as restrições. É muito bom salientar que nós, as entidades de classe, temos sido muito equilibrados nas nossas cobranças em relação à prefeitura. De maneira nenhuma, nós queremos ser inconsequentes, nós sabemos do problema sanitário, estamos dialogando no sentido de encontrar saídas, de encontrar soluções. Em nenhum momento nós pressionamos a prefeitura por uma retomada a qualquer custo. Só que nós entendemos que, como o Dr. Rubens falou muito bem, que esse período de isolamento e de fechamento, ele serve para você dar uma achatada nessa curva e para o sistema de saúde se organizar. O sistema privado de saúde da cidade de Juiz de Fora, nós temos a felicidade de termos aqui um representante, ele se organizou. E o poder público, que a gente entende que vem tentando, obviamente, ninguém quer dizer que a prefeitura está lá de braços cruzados, e nós só temos algumas críticas em relação ao que a prefeitura conseguiu realizar até aqui. Porque se nós tivemos 19 leitos de UTI aumentados nesse período de 50 dias paralisados, e uma cidade do tamanho de Itaúna, com 90 mil habitantes, conseguiu, através de uma campanha privada, recursos para ampliar em 20 leitos, aí eu te pergunto, você acha que Juiz de Fora está, na verdade, fazendo um grande trabalho nesse sentido? Então, o que nós esperávamos e estamos dispostos, sempre estivemos, continuamos dispostos a fazer essa campanha, a ajudar. Só que isso não depende, isso não pode ser uma iniciativa nossa. A prefeitura tem que dar o norte, tem que dar o rumo. Nós temos um projeto, uma projeção de abertura dia X, mas precisamos de aumentar em número X os leitos de UTI, vamos fazer uma campanha, vamos trabalhar, os empresários estão dispostos. Então, assim, mas nós ficamos reféns dessa deliberação por parte do poder público. Nós vamos, então, passar para a última pergunta, pelo tardar da hora, e, após essa pergunta, nós encerraremos essa coletiva.
queria que só que vocês fechassem, né? O que vocês vão fazer agora em relação ao poder público? Vão colocar uma nova data, né? Já que o 4 de maio passou, vocês vão apresentar uma outra proposta à Prefeitura em relação aos próximos meses, inclusive porque foi colocado aqui que o pico da doença chegaria em junho. Qual é o próximo passo do G12? O próximo passo do G12 é continuar combatente em todas as necessidades que a iniciativa privada tem que ter, não só junto aos seus empresários, com relação ao sistema público. Nós estaremos aqui diuturnamente, como sempre estivemos, continuando a dialogar com a Prefeitura e tomando todas as iniciativas. Nós estamos muito felizes que está por vir, se Deus quiser, está terminando a aprovação disso no Congresso, 68 milhões de reais para o município de Juiz de Fora. Salvo engano, já foram liberados em março 1.630.000, arredondadamente, e mais 20 milhões agora em abril para atendimento do Covid. Nós queremos estar mais próximo da Prefeitura para saber como que esses recursos serão aplicados, como que nós poderemos também ajudar. Inclusive, a gente já colocou aqui na construção de leitos, e nós precisamos também que eles tomem a iniciativa junto conosco. Nós bateremos a porta deles todos os dias, mas queremos também que ela esteja aberta, nós queremos fazer discussões de trabalho e, juntamente com eles, traçarmos todas as estratégias necessárias, arregaçarmos as mangas para podermos fazer o melhor para o município de Juiz de Fora. Okay? Eu agradeço a presença de todos, a presença da imprensa, a presença de todas as entidades que compõem o G12. Encerramos, então, essa coletiva de imprensa. Um bom dia a todos.